É bem sombrio, pra falar a verdade, e tem umas cenas bem grotescas. Gente, adorei isso. Vou contar pra vocês como que era o meu processo de escrita. Todo mundo deveria ter essa experiência. Te faz sentir como se você fizesse parte da obra. Olá, queridos leitores, bem-vindos ao primeiro vlog com uma vibe um pouco dark academia. Aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha vida como estudante, escritora, amante de livros, artes, mitologias e todas essas coisas. Então espero que se sintam bem confortáveis, peguem um café, chá ou qualquer coisa que vocês queiram e me façam companhia. Eu defendo o ócio criativo, isso é, quando ele não é usado como uma desculpa pra não fazer as coisas. Ontem mesmo foi dia de ócio criativo, eu tava muito cansada e também foi uma forma de comemorar as pequenas vitórias. Eu tinha colocado como metinha pra até o final desse mês, nesse finalzinho de ano, eu conseguir terminar de estruturar umas coisinhas que estavam me travando na escrita, que é o sistema de magia do livro que eu tô escrevendo. Eu consegui, então eu preferi comemorar essa pequena vitória com o ócio criativo, porque eu tava muito cansada, eu precisava e sério, não tem nada melhor, não tem nada melhor. Super indico vocês começarem a comemorar as pequenas vitórias. Se você leu um livro só no mês, isso já é muito pra quem tá em bloqueio de leitura. Então, comemore as pequenas vitórias, porque faz toda a diferença. Mas hoje não é dia de ócio criativo. Hoje eu vou estudar runologia, que é o estudo das runas. Eu vou fazer isso agora. Eu amo esse cheirinho de café, principalmente em tempo frio, porque parece que você entra em uma paz tão reconfortante. É, sei lá, uma paz de espírito. Eu acho que é um dos melhores aromas que existem. Ontem eu fiquei de contar pra vocês como que era o meu processo de escrita, mas eu acabei dormindo logo depois de escrever um pouco, porque eu tava muito cansada. Mas enfim, vamos lá. Eu sempre gosto de colocar as coisas que eu escrevo no Docs. Antes eu escrevia pelo Word, mas o Docs é muito mais fácil na hora de você ter que compartilhar aquele documento com algumas pessoas. Por exemplo, depois eu tenho que compartilhar com alguns betas, né, que são pessoas da minha confiança que vão ler a história e dar críticas construtivas pra me melhorar o texto, melhorar o enredo, enfim. Então eu escrevo melhor pelo Docs. E aí eu gosto de separar documentos, como por exemplo, eu gosto de ter um documento em que eu tenha um enredo principal e que eu tenha um pouco do arco dos personagens principais. Assim eu não me perco na história que eu tô contando. Eu gosto de ter pelo menos um pouco do enredo principal estruturado. Os arcos dos personagens, eu até gosto de ficar mais livre na hora de escrever, ir descobrindo enquanto eu escrevo. E aí, ontem, eu tava fazendo uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, como que eu faço, que é quando você fica travado em não saber qual caminho o protagonista tem que seguir. Então, por exemplo, ontem eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra escrever em uma folha em branco, porque eu preciso escrever em folhas quando eu tenho algumas ideias, ou enfim, porque eu sinto que quando eu escrevo em folhas, parece que as ideias fluem melhor, parece que minha mente se organiza melhor. E aí eu peguei uma folha em branco, comecei a escrever as coisas que poderiam acontecer se a protagonista seguisse o caminho X e se ela seguisse o caminho Y. E aí eu separei isso e coloquei os prós e contras se ela seguisse cada um desses caminhos, pra depois eu escolher qual caminho realmente ela vai seguir pra que faça sentido com a história dela e com a história do enredo, né, do que eu quero passar com a história. É uma das coisas que eu faço e me ajuda muito a não ficar muito tempo travada ali, sem saber pra onde seguir com os personagens, sem saber qual escolha eles vão tomar. Enfim, é isso. Se vocês quiserem que eu compartilhe um pouco mais desse processo, me falem nos comentários que eu vou tentar trazer um vídeo mais detalhado sobre algum assunto nesse aspecto. Mas o que a gente vai fazer hoje é que, tá vendo esse espaço meio que em branco?
em branco. Eu tô querendo decorar essa parede e colocar algumas coisas pra não ficar tão vazio. E aí eu pensei em pegar esse livro aqui, que tá com as folhas todas soltas. Parte porque eu arranquei elas, mas enfim. E aí eu tô querendo pegar essas folhas e colar na parede. E aí eu não sei se eu colo todas elas só nessa parede ou se eu divido, sabe? Coloco um pouco das folhas nessa parede e o resto eu pego e coloco em outro cômodo, que é onde eu geralmente estudo e escrevo, é onde fica também os livros. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou decidindo enquanto eu vou fazendo e vocês vão acompanhando comigo. Mas agora vamos falar de livros, de leituras. O último livro que eu li não foi muito grande. No final do ano eu não gosto muito de ler livros grandes porque eu não engato na leitura. Eu não sei se é por conta da correria de final do ano, mas enfim, eu não consigo. Então eu geralmente gosto de pegar livros pequenos. O último livro que eu li me surpreendeu muito. Ele se chama Beleza Adormecida. É uma releitura de contos de fadas e fazia muito tempo que eu não tinha lido uma releitura, principalmente releitura de contos de fadas, e conta a história de Aurora e mostra uma personalidade da Aurora que eu ainda não tinha conhecido, que é uma personalidade em que ela tá atrás de poder e ela não se importa em sacrificar o que quer que seja pra conquistar esse poder. Dando um breve resumo assim, mas sem spoilers pra vocês dessa história, é que praticamente a Aurora recebe o dom da ambição da Fada Primavera, então ela não se casa com o Príncipe Felipe, ela vai atrás dos próprios sonhos, dos próprios desejos, das próprias ambições. Ela vai ter que sacrificar muita coisa, inclusive parte dela mesma. E outra coisa também que me chamou a atenção nesse livro foi o sistema de magia, porque os personagens, eles têm poderes a partir dos dons que as fadas dão para eles. E as fadas geralmente dão dons para os nobres, mas claro que também tem como roubar esses dons, pelo que eu lembro. Mas enfim, eu já terminei a leitura desse livro, eu gostei bastante, e depois que eu terminei ele, eu comecei a procurar algum livro que tenha uma vibe natalina, da forma que eu imagino o Natal, da forma que eu gosto de ver o Natal. Inclusive, qual é a vibe que vocês mais gostam do Natal? Porque eu, particularmente, gosto muito da vibe sombria. Me contem nos comentários qual a vibe que vocês gostam, porque, sério, eu amo a vibe sombria, a vibe de friozinho, de aconchego, de coisas misteriosas acontecendo, de suspense, essa coisa um pouco sombria. E aí, eu decidi pegar esse livro aqui pra ler, que é uma coletânea de contos, então vai ser bem curtinho. Eu não leio muitos contos, mas vamos ver se eu vou gostar desse. E ele é bem curtinho, ele tem 100 e poucas páginas, então se eu pegar pra ler em um dia, eu acho que eu termino. Ele também traz essa vibe de mistério, de suspense, de coisas sombrias. Vamos ver se eu realmente vou gostar e se ele realmente traz essa vibe que ele diz trazer. Cada capítulo tem uma ilustração do conto, o que eu achei muito legal, como por exemplo esse daqui, que inclusive esse conto me lembrou muito o livro O Retrato de Dorian Gray. Então, eu gostei e ao mesmo tempo não gostei, porque esse livro, por ser uma coletânea de contos e promete mistério, promete coisas sombrias e suspense, eu particularmente só gostei de 2 contos que são bem curtinhos, mas assim, bem legais, que é o Retrato Oval, que me lembrou muito o retrato de Dorian Gray, e também a Máscara Vermelha da Morte. A Máscara da Morte Vermelha, que é muito legal, é bem sombrio, pra falar a verdade, e tem umas cenas bem grotescas. Os outros contos foram muito mais focados no suspense e ao mesmo tempo mistério. Me traz meio que uma vibe de Sherlock Holmes, mas me empacou um pouco na leitura. Por quê? Porque nesses contos em que são mais mistério, o autor ele fica descrevendo demais umas simples coisas e ele dá voltas descrevendo isso. Tipo, tem uma cena de um conto em que ele descreve como é jogar um xadrez. Ele literalmente descreve cada detalhe pra depois chegar na conclusão que ele quer chegar. E isso é um pouco cansativo. Tudo bem que eu super entendo que são contos de época, então as escritas dessa época são mais assim descritivas demais. Do ponto de vista de leitora, eu amo clássicos, mas esses contos aqui dele, focado no mistério, não me prendeu, não gostei tanto, eu gostei mais dos outros mesmo, que são um pouco mais grotescos. Mas enfim, foi uma leitura legalzinha. E do ponto de vista de escritora, dá pra aprender muito
muita coisa. Como, por exemplo, não enrolar muito em descrições, porque quando você descreve muito uma coisa com medo do leitor não entender, fica cansativo. E o leitor não é burro, o leitor entende. Ele vai entender o que você quer dizer, não precisa ficar enrolando no mesmo assunto. De um outro ponto é que ele é muito bom descrevendo coisas grotescas. Você lendo, você fica com um pouco de agonia, sabe? Não chega a ser um medo, mas você fica com agonia. Como, por exemplo, esses 2 contos que eu gostei, eles dão muita agonia. Então dá pra aprender bastante como fazer descrições grotescas sem ser exagerado demais e ficar enrolando naquilo, simplesmente ser grotesco com uma só palavra e causar aquele sentimento de nojo e ao mesmo tempo agonia no leitor. É muito bom, ele ensina muito como fazer isso. Foi uma leitura gostosinha, como eu disse, foi uma leitura assim que deu pra ler ali numa tarde, mas ao mesmo tempo no luz de mistério eu empaquei e não foi muito legal. Mas agora vamos pro book haul, porque eu tenho alguns livros aqui, são de sei lá que mês. Já posso ter minha carteirinha de autocontrole, porque eu fiquei segurando esses livros e não abri eles desde que eu comprei. Eu simplesmente tentei ignorar a existência deles e consegui com muito sucesso e decidi abrir, e vocês vão acompanhar comigo. Eu nem lembro quais são os livros que eu comprei, então assim, pra mim vai ser meio que uma surpresa, porque realmente faz muitos meses que eu comprei esses livros. Eu amo essa parte de abrir livros, mas eu também sou péssima pra abrir, gente, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu acho incrível aquelas pessoas que conseguem abrir presentes, embalagens, enfim, e não estragam a embalagem. Nossa, eu tomei um susto, eu pensei que era 2 livros, eu já ia falar, meu Deus! Mas é um livro só. E é um livro que eu comprei, mas eu nunca tinha visto resenha sobre ele. Mas eu gostei bastante do título, sim, julgando os livros pelo título, não pela capa. É Robin Hood, o Aprendiz de Assassino. Gente, quando eu vi o Aprendiz de Assassino, eu já coloquei no carrinho. Eu lembro quando eu comprei ele, quando eu vi o Aprendiz de Assassino, eu já quis comprar, porque eu amo todo livro que tem a premissa de assassinos, de ladrões, de coisas desse gênero, porque sempre os personagens carregam uma personalidade duvidosa. E eu gosto desse tipo de personagem, então eu sempre vou amar livros que carregam essa premissa. Eu também adoro escrever livros que carregam essa premissa. É engraçado que eu tenho muita dó de abrir a embalagem de plástico do livro, mas depois que eu já abri, eu marco as páginas todas, escrevo. O escritor de Game of Thrones falou sobre esse livro. Exatamente como um livro de fantasia deve ser. A obra de Hobby é um diamante em meio a falsos brilhantes. Já tô com altas expectativas, mas vou abaixar elas pra mim não me decepcionar. Não vou ler, porque senão vai ficar um vídeo enorme de eu lendo a sinopse de cada livro. Eu amo demais sentir esse cheiro de páginas novas. Olha, vem alguma coisa... Que lindo! Ele é meio que transparente. Deixa eu ver aqui como fica numa página. Tá, ok, não aparece tanto as letras, né, tipo, da página do livro, mas ele é um pouco transparente. Eu achei muito bonito, olha. Vem 2 livros! Eu não lembrava. Ah, eu lembro de ter comprado esses aqui. Esse daqui é o Retrato de Dorian Gray. Eu imagino que essa seja a versão que tem algumas partes, assim, ocultas, né, do livro. Eu comprei porque tava na promoção. Eu lembro que tava R$10 na época que eu comprei. Mais ou menos isso. Então, eu comprei por conta disso. Tô fazendo uma bagunça na minha cama. Gente, eu não lembrava de vir aqui. Quando eu comprei esse livro, juro pra vocês, quando eu comprei esse livro, lá na Amazon tava mostrando o livro. Não mostrava que vinha algum brinde ou alguma coisa do tipo. Mas veio. Vocês que já compraram esse livro, veio alguma dessas coisas aqui? Como, por exemplo, esse retrato. E esse marca-páginas. Meu vício é cheirar livros novos. A maioria conhece esse livro. Ou conhece porque já leu, ou porque já viu indicações, ou conhece porque ele sempre está em promoção na Amazon. Deixa eu ver se ele vem com algum brinde. Ah tá, ele não veio com brinde. Tudo bem. Esse daqui eu já imagino qual que seja. Ai, esse livro é muito lindo. E ai, que veio cards. Eu já sabia que vinha cards porque eu comprei na pré-venda, então essa é a protagonista. E esse daqui... Boatos que é um interesse romântico, amoroso da protagonista. Lindos. E o marca-páginas, aí tem aqui o nome do livro, O Veneno na Montanha. E veio um recadinho da autora. Olha que fofo. Amo falir comprando livros nacionais. Eu ganhei 2 marcadores, vocês têm noção? Já tinha vindo esse. E eu ganhei um outro, que é um pouco maior. Perfeito! Olha a capa desse livro.
É uma fantasia sombria e eu sou cadelinha de fantasia sombria, então eu tô ansiosa pra poder começar a ler esse livro. Ele é narrado em primeira pessoa, eu não costumo ler muito livros em primeira pessoa. Não que eu tenho algo contra, mas é porque preferência mesmo, sabe? Eu gosto muito mais de ler os livros em terceira pessoa, mas tô ansiosa pra ler, promete muito, então vamos ver. A última caixa. Gente, esse aqui vem muito bem embalado. De capa dura! Vocês já devem ter percebido que a maioria das minhas compras ali teve algo em comum, como por exemplo a premissa de assassinos, de ladrões. Não, você olha a capa, você já imagina. Eu não sei se esse daqui vem brinde, mas assim, só por ele ser capa dura já é um brinde. Eu amo livros de capa dura porque eles são muito bonitos. Eles parecem durar um pouco mais no sentido da capa ficar preservada. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um pouquinho de raiva de livros de capa dura porque eles são muito pesados. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, não é mesmo? Gente, adorei isso. Além de eu amar fantasia sombria e também a premissa de ladrões, revolução, eu amo sistemas de magias bem trabalhados em livros de fantasia. E esse livro promete um sistema de magia muito, muito legal. Com certeza esse daqui vai ser o primeiro livro que eu vou ler. Nossa, dá vontade de morar nessa pintura. Numa palavra, a contemplação do quadro deve repousar a cabeça, ou melhor, a imaginação. As paredes são violeta pálido, o chão é de ladrilhos vermelhos e é tudo. Não há nada neste quarto, de janelas fechadas. As amplas linhas dos móveis devem novamente expressar o repouso imperturbável. Por meio de todos esses tons muito diversos, quis expressar um repouso absoluto, como você vê. E foi um dos melhores dias da minha vida. Eu considero como um presente de Natal. A minha amiga ganhou 2 ingressos pra poder ir nessa exposição e de todas as pessoas existentes no mundo que ela conhece, ela decidiu me convidar. Então assim, a gente ficou lá por horas. Horas mesmo, vendo e revendo as mesmas obras, quase se emocionando, sabe? Porque é lindo. E além disso, ela também me deu um marcador de páginas. Olha que lindo. E eu dei pra ela um cartão postal que também tem essa mesma pintura aqui. Então, ela me deu um marcador e eu dei um cartão postal pra ela. Foi incrível. É perfeito porque a forma que eles escolheram de colocar as exposições te faz sentir como se você fizesse parte da obra. É emocionante demais cada parte, principalmente a história de Van Gogh. Todo mundo deveria ter essa experiência pelo menos uma vez na vida de ir numa exposição de Van Gogh, de conhecer a história de vida dele, porque eu considero que a história de vida dele é quase que a história da arte, e não a história da arte da pintura apenas, mas da história da arte no geral, da arte cinematográfica, da arte da poesia, da escrita, enfim, da arte, porque ele passou anos da vida dele, na verdade ele passou a vida dele toda querendo ser reconhecido por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele vivia, por aquilo que ele dava a alma, para ser bem feito, para passar uma emoção ali. Ele viveu
viveu e morreu sem ser reconhecido por aquilo que ele fazia. Ele não recebeu o prestígio necessário que ele precisava. E eu acho isso muito a história da arte no geral, porque mesmo depois de anos, a arte ainda não é tão valorizada, não é tão reconhecida como deveria ser. Nós, como seres humanos, consumimos e vivemos por arte, mas a arte não é valorizada. É uma parte triste, né? Mas é uma parte necessária de ter consciência, sabe? É a história de Van Gogh, é a história da arte e de toda artista. Enfim, é muito bonito e muito triste. É impossível não pensar na arte e no artista depois. Agradeço demais a cada um de vocês que passou um tempinho aqui junto comigo e me deixem saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu tento trazer mais pra cá. E também aceito sugestões de outros tipos de conteúdos que vocês queiram ver por aqui, então é só deixar nos comentários. E também se inscreva aqui no nosso cantinho, na nossa biblioteca e me siga também nas minhas outras redes sociais e pode até me mandar uma mensagem por lá. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que vocês tenham um ótimo ano e que venhamos valorizar mais a arte, porque a arte é nossa, a arte é a gente. Vejo vocês no próximo vídeo e até logo!